Bom dia, povo abençoado do Senhor, a paz seja convosco, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Eu sou a missionária Mirlene, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao melhor mês da sua vida, ao mês de vitória, de conquistas, de milagres, de provisão, de proteção, ao mês de avanço no nome de Jesus. E nós estamos começando uma série de mensagens 31 dias com Jesus. E durante todos esses dias de agosto nós vamos estar falando aqui sobre Jesus. E vai ser forte e poderoso. Eu quero convidar você para estar orando comigo. Vamos orar? Senhor amado Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, desse fôlego de vida, de poder estar aqui, de poder estar ministrando a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que seja, Senhor Jesus, uma série de mensagens que venha marcar a nossa vida, que esse mês, Senhor, possamos nos aprofundar na Tua história, que possamos nos aprofundar em Ti, que o Senhor, meu Deus, toma esse canal, Pai, que o Senhor toma a vida de cada pessoa que está aqui presente, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que eu suma, que o Senhor use a minha voz para ministrar cada vida, cada mente, cada coração, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus. E já começamos essa série falando para você, é impossível amar sem falar a verdade. Eu deixei que Jesus fluísse nas mensagens e quando eu parei para meditar essa palavra, eu falei, Jesus, o que é isso? Quando eu parei para meditar, queridos, eu falei assim, Jesus, é muito forte. Mas ele falou assim, Milene, é impossível amar sem falar a verdade. E você vai entender o porquê. No livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 31, nós vamos ler alguns versículos. Talvez você nunca tenha parado para pensar, ou talvez você tivesse pensado, não, Jesus jamais falaria palavras como essa. Mas eu vou te provar, querido, ele falou, está na Bíblia. Então, João capítulo 8, versículo 31 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, no versículo 42, diz assim, falou Jesus novamente, se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que razão não compreendeis as minhas palavras? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Querido, vocês conseguem imaginar Jesus falando isso? Mas ele falou. Vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala de si próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 49 diz assim, falou Jesus novamente, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Queridos, são palavras fortes, né?
São palavras fortes, a gente não imagina Jesus falando isso, você é do diabo. Imagina só, se eu como cristão falar assim, você tá mentindo, você é do diabo, né? É só pesado, a pessoa vai se desviar da igreja, vai sair do evangelho, vai negar a fé. Então são palavras muito fortes. Eu falei, Deus, nós já vamos começar esse devocional nesse nível. E ele falou assim comigo, sim, é impossível amar sem falar a verdade. Queridos, esses versículos que eu li é de um texto, você vai ler depois, João capítulo 8, onde Jesus está falando para os judeus. E ele está falando de forma incisiva. Ele está falando de forma forte. E quando eu parei para ver a forma como Jesus estava falando com aqueles judeus, é porque eles estavam, queridos, cegos. Os judeus, eles eram presos às suas regras. Eles se consideravam o povo santo, o povo escolhido de Deus, e no fato eles são o povo escolhido de Deus. E por levar o nome de povo santo, eles se achavam que eles estavam salvos, quando na verdade eles estavam presos nos seus próprios pecados. Quando na verdade eles estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E por isso Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho, né? Jesus, para morrer na cruz e para desfazer as obras do diabo e para salvar o ser humano do pecado. Mas aquele povo, eles se achavam tão santos, eles se achavam tão melhores, porque eles cumpriam as regras de Moisés, aquilo que estava na lei. E eles colocavam leis absurdas, até mesmo sobre o povo, que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então, sim, de fato, eles eram mentirosos. Quando Jesus fala que eles eram mentirosos, porque eles diziam que não tinham pecados, que eles estavam santos. Mas, na verdade, eles estavam matando os profetas. Na verdade, eles desejavam matar Jesus. Na verdade, eles não tinham comunhão com Deus, porque eles não reconheciam que Jesus veio de Deus. E Jesus vai dizer, como você disse que você é de Deus se você não reconhece que eu vim de Deus? Esses dias eu estava pregando para uma pessoa e eu estava falando com ela, é impossível que eu venha amar a Deus e crer em Deus e não crer na sua palavra. E é impossível que eu venha amar a Deus e crer em Deus e não crer em Jesus Cristo. É impossível, querido. Nós estamos vivendo um evangelho ao qual nós precisamos buscar de Deus, a meditar na palavra do Senhor, porque, sabe, aquela super graça tem sido pregada e nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque a verdade continua sendo a verdade, o evangelho continua sendo o mesmo e o evangelho ainda é cruz, querido. O evangelho ainda é abrir mão de nós mesmos, abrir mão das nossas próprias vontades, do nosso querer, dos nossos desejos. O evangelho de Cristo ainda é chorar. É renunciar a nós mesmos para viver Cristo em nós. Então, se nós queremos viver do nosso jeito e não submeter a nossa vontade a Jesus, a gente não somos cristãos. Se nós não reconhecemos Jesus na nossa vida, se nós não falamos, se nós não aceitamos, não vivemos e não aceitamos a verdade de Cristo em nós ainda não somos cristãos. E Jesus falou assim, é impossível você dizer que ama o mundo, Milene, e você quer pregar a palavra de Deus para o mundo, se você não falar a verdade para eles. E a verdade é que todos nós estamos sim, querido, nascemos condenados à morte, nascemos escravos do pecado. E se nós não aceitarmos a Jesus Cristo na nossa vida, nós morreremos no pecado e morreremos eternamente. Quando Jesus fala que se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer eternamente, né? Quando Jesus fala aqui, na verdade, ele diz assim no versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, se a gente não ouvir essa palavra, se a gente não guardar essa palavra, se a gente não obedecer aquilo que está escrito nessa palavra, a gente vai morrer eternamente. E Jesus está falando de morte, da segunda morte, a morte da alma. Porque quando esse corpo descer a sepultura e voltar ao pó, a alma ainda estará viva. Só que nós é que vamos precisar escolher, é que nós que decidimos, é nós que escolhemos para onde vai a nossa alma.
depois que o nosso corpo voltar para a terra. E Jesus está falando, se vocês não ouvirem a minha palavra, ou seja, não há salvação sem a minha palavra. Então, hoje em dia, as pessoas estão querendo pregar e impor sobre nós, né, muitas formas de evangelho. Todo evangelho, querido, que não está firmado na palavra do Senhor, não é evangelho de Jesus Cristo. Tudo aquilo que as pessoas pregam que está contra a palavra de Deus não é de Deus. E não adianta, as pessoas querem criar suas próprias ideologias, querem criar suas próprias ideias, querem criar sua forma de ser, mas Jesus chega e fala a verdade. E nós, como cristãos, nós precisamos falar a verdade, porque é impossível amar sem falar a verdade. Parece que Jesus está sendo duro com aquele povo, né? Parece que Jesus está sendo muito incisivo, Jesus está sendo agressivo com aquele povo, mas na verdade Jesus estava amando. É aquele pai, aquela mãe que corrige o seu filho e que às vezes deixa até umas marquinhas de cinta, né? Aquela marquinha de chinela, porque ama, porque está corrigindo para educar, para ensinar, para mostrar o verdadeiro caminho. Então é impossível. Não adianta você passar a mão na cabeça do teu filho, não adianta você passar a mão na cabeça do teu marido, não adianta você passar a mão na cabeça do teu amigo, não adianta você enfeitar um evangelho que não existe. Se nós não vivemos na palavra, morreremos eternamente. Ou seja, e essa morte que eternamente é ir para o inferno, querido. Essa série tá forte, hein? Eu não imaginava que Jesus iria falar logo sobre isso, mas eu estou deixando ele fluir e eu estou aqui somente como uma embaixadora dele. Então não perde que amanhã nós vamos aprender mais com Jesus. Serão 31 dias com Jesus e hoje nós aprendemos que é impossível amar sem falar a verdade. Se você não está falando a verdade do evangelho por aí, então você não ama a humanidade. E se o amor de Cristo não está em você, meu querido, você precisa rever a sua conversão. Então, vamos amar mais, vamos falar mais da verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado por ministrar essa palavra aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar a amar aqueles que estão perdidos, amar aqueles que estão em pecado, amar aqueles que estão vivendo de forma dissoluta e que estão caminhando para o abismo, Senhor. E o amor que o Senhor quer é que nós falamos a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade do Filho de Deus, Pai. Senhor, visita agora este homem, visita agora esta mulher, visita agora essa pessoa, Senhor, que entrou nesse vídeo, que está ouvindo esse devocional, que o Senhor trouxe essa pessoa para ouvir esta palavra, Senhor. Quando essa pessoa é confrontada por Ti, Pai, quando nós somos confrontados por Ti para deixarmos o nosso pecado, não é porque o Senhor não nos ama, não é porque o Senhor quer nos ver chorar e sofrer, mas é porque o Senhor deseja salvar a nossa alma do poder da morte eternamente, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações, que essa pessoa que chegou aqui, Pai, que ela não venha se sentir triste ou ofendida, mas que ela venha entender que o amor de Jesus está abraçando, dizendo: filho, filha, é hora de rever as suas ações e abandonar o pecado. Amém? Glória a Deus. Queridos, não falte amanhã, que o Senhor vai ministrar mais uma palavra no seu coração, no nome de Jesus. Curte essa mensagem, compartilhe, envia para os seus amigos, tá bom? Deixa aqui abaixo do vídeo o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando no nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Um cheiro, um abraço no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.